Então, só ter certeza que ótimo. Então, nossa reunião de hoje a gente vai conversar sobre espiritualidade dos animais, né, que é o nosso grupo de pesquisa, é nosso grupo de estudos, e vamos focar principalmente em matéria e energia, falar um pouco sobre compreensão e terapia. Estou colocando esse tema aí como nosso primeiro tema, né, de palestra, para a gente poder conversar, e acho que vai ser uma troca muito interessante. Fiquem à vontade aí, por favor, de falar no momento que vocês quiserem. Boa noite para o pessoal que está entrando, e vamos lá, então. Bom, primeiro, né, por quê? Por que desse grupo? Por que que a gente está aqui? Não só pelo que a gente conversou, né, em termos de a gente, na reunião passada, conversou bastante a respeito da interação das pessoas sobre os animais, mas eu gostaria de expandir a nossa abordagem, até porque a gente tem profissionais, terapeutas humanos aqui entre nós, né? No sentido de que a gente também pode usar os animais como estratégias terapêuticas para essas pessoas. Então, é uma troca, né? Da mesma forma que a gente tem as pessoas sendo tutores, né, e cuidando dos animais, e nós cuidando dos animais, a gente também tem os animais cuidando das pessoas. E essa interação, ela é uma interação muito rica e que eu vou fazer algumas provocações aqui, no sentido da gente tentar resgatar, né, resgatar, acho que resgatar é uma boa palavra, né? Porque, na minha visão, isso sempre foi, e acho que talvez muitas pessoas não compreendem, ou talvez nós, em nossa vida, não tivemos uma compreensão completa a respeito disso, né? Do que realmente os animais representam para os seres humanos, né? Porque a gente tende a achar, eles são objetos de companhia, de serviço, de trabalho, de terapêutica física, mental, fornecem alimentos, mas, assim, no que eu tenho estudado, e eu gostaria também de ouvir de vocês, né, ao longo do dia de hoje, eu acho que ainda vai mais do que isso, sabe? Não é só isso, mais do que isso. E aí, como eu havia sugerido para vocês, né, esse livro Estudo da Espiritualidade dos Animais, não dá para ver porque meu fundo tá bagunçado aqui, eu vou tirar o desfocar. Esse livro aqui, né, Estudo da Espiritualidade dos Animais, é um livro bem interessante porque os autores, eles fazem como se fosse uma revisão de literatura de como as doutrinas, as filosofias, as religiões enxergam os animais ao longo do mundo inteiro. Tá? Então, é algo bem interessante. E eu vou colocar aqui para vocês, olha só, algumas frases que me chamaram a atenção, tá? Nesse livro. Animais como transmissores e purificadores energéticos. Então, os animais muitas vezes absorvem as vibrações negativas de seus donos, servindo como verdadeiros filtros energéticos, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio dos humanos com quem convivem. Então, a fonte do André Luiz, do livro Missionário de Luz, Missionários de Luz. Essa frase, na minha visão, né, essa função
na minha visão, ela explica muita coisa, né? Se isso realmente é algo que a gente pode adotar como verdade, né? Isso explica muita coisa, né? Isso explica o que a gente começou a conversar, por exemplo, na semana passada, de por que numa mesma família a gente encontra animais e pessoas com as mesmas doenças, com os mesmos distúrbios. A explicação estaria aqui, né? Então, na verdade, são seres que estão inseridos em um mesmo ambiente, em um mesmo meio, submetidos ao mesmo cenário, seja ele físico, mental ou espiritual, ou os três. E os animais, na verdade, agindo, né, os pets, agindo como filtradores, purificadores ou até escudos energéticos para essas pessoas, né? Outra frase interessante, né? Então, animais e o papel de amizade e afeto. Os animais, ao cultivarem laços de afeto com os humanos, transmitem energias sutis que aliviam o espírito humano, promovendo conforto e harmonia no ambiente familiar, né? Então, a fonte aí do Emmanuel, a fonte do livro O Consolador. Tá? Então, o animal como um ser terapêutico dentro daquele ambiente familiar, a Dani está falando. Quando esse livro foi escrito e quando ele começou a ser estudado por veterinários espíritas, ainda não tínhamos o conhecimento do neurônio espelho que agora temos, os artigos. Então, e aí a gente vai conversar bastante hoje sobre energia, né, sobre matéria e energia, mas essa energia sutil, pessoal, ela tem um poder terapêutico muito, muito relevante, muito importante, algo que a gente precisa levar em consideração. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E veja, né, eles então como fonte desse tipo de energia, agindo como instrumento terapêutico o tempo todo naquele ambiente. Então, eles não estão ali simplesmente para abanar o rabo, para alegrar, para guardar a casa, para fazer companhia. Não é só isso. É muito mais do que isso, né, Ale? Eu vejo muito eles como sinalizadores. Ai, que legal. Eu preparei um slide sobre isso, Ale. Exatamente. Sentinelas. Vocês vão ver que mais para frente eu coloquei um slide de uma roseira. Eu vou explicar para vocês isso daí. Eu também concordo, Ale. 100%. Eles são sinalizadores, eles são sentinelas, eles são o termômetro do peru da sadia, né? Ah, papel dos animais na evolução espiritual humana. Olha só, embora os animais não possuam o livre-arbítrio nem a responsabilidade moral dos homens, eles são instrumentos divinos na Terra, auxiliando o homem em sua caminhada espiritual. Olha que legal isso, né? Diretamente do Allan Kardec, a Gênese. Tá? Então, a importância desses animais, né? E aí a gente não fala só dos pets, a gente fala de todos, na nossa evolução, na nossa caminhada. Né? Isso inclusive, recai na história, né? De que forma a gente utiliza esses animais na nossa vida, seja para consumo alimentar e tudo mais. Estávamos falando aqui alguém que não é vegetariano nem de perto. Né? Eu sou onívora total. Acabei de comer um pão com mortadela ali antes de.
com vocês. Mas assim, a primeira coisa é a gente, primeira coisa, a ler também. A primeira coisa é a gente conhecer, né? A gente estudar, entender e saber aonde a gente quer chegar e por quê, né? Por quê? Animais como exemplos de pureza e intuição. Olha que legal. Os animais nos oferecem lições de pureza e lealdade, sendo exemplos vivos de condutas que os humanos muitas vezes negligenciam, do próprio Allan Kardec, do livro Os Espíritos. Né? Então, os animais o tempo todo nos dando exemplos, né, de como seguir, de como agir. Função terapêutica dos animais na vida humana. Os animais, em sua simplicidade energética, contribuem para a saúde mental e emocional de seus tutores, atuando como canais de equilíbrio vibratório, do André Luiz. Tá? Gostaria aqui, se eu pudesse sublinhar algumas palavras, né? A simplicidade energética, né? Então, a pureza desses seres e a saúde mental e emocional, né? Então, o foco do mental e emocional, do mental e espiritual, maior do que o foco no material. Né? O material, na verdade, como consequência de uma terapêutica mental e emocional, mental e espiritual. Né? E veja, canais de equilíbrio vibratório. Esse vibratório, gente, ele não está aí. A gente não vê tantas vezes esse termo vibração, frequência e vibração à toa. A gente vai conversar sobre isso também um pouquinho mais para frente. Cuidado de Deus com os animais e a criação. E Deus disse da Bíblia, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Já dizia Jesus que somos todos deuses, né? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, sim, somos seres hierarquicamente superiores aos animais, sem dúvida, porém isso não nos permite atuar e agir da forma como a gente atua hoje, no mundo de hoje, o que a gente faz hoje. E 7, finalmente, animais como parte da aliança divina, também da Bíblia, né? E com todo ser vivente que está convosco, tanto as aves como os animais domésticos e os animais selváticos, que convosco saíram da arca, estabeleço a minha aliança. Então, é isso que se espera de nós. Veja, iniciada essa breve revisão, né, de como a gente tem a visão tanto do cristianismo, né, do evangelho e do espiritismo perante os animais, eu queria entrar então na matéria e energia, que é de fato o nosso objetivo de hoje. E obviamente acho que vocês não poderiam esperar nada diferente de mim, a não ser começar de uma forma bem física, que é bem a minha cara. E aí a pergunta, né, a linha de raciocínio que eu gostaria que a gente estabelecesse é a seguinte: toda vez que a gente pensa em energia, conversando, né, sobre energia, não a energia das usinas, mas a energia universal, muitas vezes a gente acha que isso é algo
fantasioso ou, como eu poderia dizer, me foge a palavra, mas algo que não é palpável, que é coisa de louco, que não faz sentido, né, viagem e tudo mais. Então, eu gostaria que a gente caminhasse um pouco aqui para entender exatamente quem somos, aonde estamos. Tá? Então, a gente sabe muito bem que o universo é composto de átomos, isso não, ninguém tem dúvida com relação a isso. E quando a gente olha um átomo, e é por isso que eu botei essa imagem aí, a gente vê partículas, a gente vê um centro, né, um núcleo, que quando a gente aprendeu, pelo menos na faculdade, era prótons e nêutrons, e agora já tem prótons, nêutrons, quantos, neutrinos, quasinos, partículas de Higgs, de bóson, de Hughes, de fósson, de físicos, 500 milhões, estou inventando um monte de nome aqui, tá? Já não sei mais que tanto tem esse núcleo, mas a gente sabe que esse núcleo é onde está realmente a matéria densa de um átomo, né? E que esse núcleo ele é circundado por elétrons, que são partículas carregadas e que se movimentam. E cada vez que elas se movimentam, esses elétrons se movimentam ou trocam de camada pelo qual eles orbitam, que é chamada camada de valência, e vocês vão lembrar do Linus Pauling, 1s2, 2p6, lembra? 2s2, 2p6, 3d10. Quem não lembra da porcaria do Linus Pauling, né? Uma vez que esses elétrons eles mudam de camada, eles liberam energia. E essa energia é chamada de fóton. Então, os fótons, eles são pacotes energéticos. Eles são pacotes de energia. E veja, a gente sabe que, em termos de configuração, a região nuclear ela é infinitamente menor do que as órbitas dos elétrons, e essas órbitas elas são vazias. Então, daí vem a nossa primeira incongruência, né? Como a gente está sentindo a matéria se somos formados de átomos e esses átomos, em sua maior parte, é composto por vazios? Quais parâmetros físicos determinam a quantidade energética de um corpo? E aí entra a física quântica. A gente não tem como estudar energia de verdade sem pensar em física quântica. A física quântica, que também pode ser chamada de mecânica quântica, é a área da física que estuda como a matéria se relaciona com a energia transmitida em escala subatômica ou por corpos com temperaturas muito elevadas. Eu peguei aqui as duas primeiras leis da física quântica. Energia é a constante de Planck multiplicada pela sua frequência, e o comprimento de onda é função da constante de Planck vezes a massa vezes a velocidade. Portanto, energia é função da frequência de vibração, da massa e da velocidade com que esse corpo está. Por que que eu quero dizer isso? Por que que eu quero falar isso? Pessoal, olha só. Quanto maior a energia de um corpo, maior será a frequência de vibração dele e menor será a massa. Se eu chegar no limite em que a massa de um corpo é nula, zero, o que que eu tenho?
energia infinita. Qualquer número dividido por zero é infinito. Sabe o que é isso? A energia de um fóton, porque o fóton tem massa zero. Tá? Então veja, tudo, o universo inteiro, ele nada mais é do que uma escala entre massa e energia, em que a variação, a densidade disso é dada pela frequência de vibração. Simplificando da forma mais ridícula possível. Entende? O universo é composto de massa e energia. Se eu tenho massa infinita, eu tenho praticamente frequência zero. Se eu tenho frequência infinita, eu tenho massa zero. É isso. Por isso é tão importante, né, quando se fala de vibração, de frequência, de energia do meio, né, do contexto, do cenário, não é viagem na maionese. É realidade, é física. Exato, Dani. Massa nada mais é do que energia densificada, coagulada, exato. Massa e energia densificada. E energia? Energia é massa rarefeita. A hora que você chega no infinitesimal, você tem máxima energia. Quem que está trabalhando nesse meio? A frequência que essas partículas vibram. Quer um exemplo ridículo que às vezes eu dou para o pessoal. Imagine, todo mundo aqui já deve ter visto um avião turbohélice, que é aqueles que têm a pá, né? A hélice, né? Rotativa. Quando o avião está parado no aeroporto, você vê as hélices. Elas estão ali. A hora que aquele avião começa a girar os motores, o que que acontece? Você simplesmente deixa de ver aquelas hélices. Você olha, se você estiver dentro do avião olhando para fora, perto da asa ali do motor, você vê através da hélice. Você não enxerga a hélice. Mas você sabe que ela está lá, porque você está ouvindo o barulho dela girando, você viu ela começar a girar. Mas você não enxerga. Por que você não enxerga? Porque a frequência de vibração daquela hélice aumentou num ponto que você não enxerga. Mas ela está lá. O que, que mudou de um estado para o outro? A frequência, mais nada. É física, né? Então, olha lá, quando a massa é nula, a energia é máxima. Como eu falei para vocês, o que, que é isso? É um fóton. Isso daqui é a imagem que eles conseguiram no ano passado de um único fóton. E isso aqui é a imagem que eles conseguiram no ano retrasado de dois fótons interagindo entre si. Olha, alguém conhece esse símbolo? Mais ou Aí vem, menos, mais ou né? menos. Mais ou Aí vem um menos, já viu, artigo, hein? aí vem um artigo científico que publica na Nature. Cara, conseguimos fotografar dois fótons. Olha a imagem deles e publica isso. Aí você fala que tá. A gente já sabe que a gente não sabe nada sobre medicina chinesa. Não precisa dar soco na nossa cara desse jeito. A gente já sabe isso. Enfim, a interação entre elétrons gera um campo eletromagnético. Então, veja, esses elétrons, né, em nível atômico,
que estão se movimentando o tempo todo, além de, quando eles se movimentam, eles emitirem fótons, eles também geram pela física o que a gente chama de campo eletromagnético. Tá? Então, aqui é o exemplo de uma bobina, um fio de cobre enrolado, em que está passando uma corrente elétrica, né? E em torno dele é formado um campo magnético. Isso é o chamado campo eletromagnético. Isso é da física, regra da mão direita. Se a corrente está para cá, o campo está girando em sentido horário. Bom, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não precisa ser gênio para saber que absolutamente tudo na natureza é formado por átomos. Se tem átomos, tem elétrons. Se tem elétrons, tem campo eletromagnético em torno dele. Bom, ainda mais os seres vivos. Aí, às vezes, a gente vê o pessoal tirando sarro, né? O pessoal fica aí com o pêndulo, com o aurímetro, avaliando o campo eletromagnético, não sei o quê, fica fazendo bruxaria. Aí dá vontade de falar, vai estudar, né? Mas para a gente não ser grosso, a gente não, a gente só passa no feed. Vai estudar física, não é bruxaria, não. Física mesmo. Não tô com a vassoura embaixo da perna. É física mesmo. Posso mandar entregar um livro de física na sua casa. Pode ser de segundo grau, é suficiente, não precisa ser de fato. Pode ser de cursinho. E aí, veja, nós temos vários centros, né, de geração de campo eletromagnético muito fortes. A atividade elétrica cerebral é gigantesca, a atividade elétrica de todas as glândulas endócrinas, viu, Camila Monteiro? Aí quietinha, é gigantesca. A atividade cardíaca é gigantesca, muscular, tudo, né? Então, é óbvio que a gente tem campos eletromagnéticos focalizados, a gente pode dizer focalizados nessas regiões, sim, que são os tais dos chakras. Mas são só eles? Não, não são só eles. Na verdade, a gente tem que enxergar como isso daí que vocês estão vendo, algo em terceira dimensão, né? Em torno de qualquer corpo, nós temos um campo eletromagnético que pode variar de tamanho em função da força de cada indivíduo, tá? E da frequência de vibração também, obviamente. Então, indivíduos que estão vibrando, e aí depois eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, em frequências mais baixas, nós temos campos menores. Indivíduos que estão vibrando em frequências mais altas, nós temos campos maiores. Só, só seres, como é que se diz, do reino animal? Não, reino vegetal também. Imagina o campo eletromagnético em torno de uma árvore gigantesca, gente. Os vegetais, eles funcionam via corrente elétrica igual a gente. Não tem os mesmos sistemas, né, o mesmo refinamento de sistemas, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Então, nós temos campo eletromagnético. Então, as florestas, por exemplo, são regiões extremamente magnetizadas, não é à toa. Outro lugar, outra coisa, não é lugar, né? Outra coisa que é extremamente magnetizada são os fluxos de água. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o pessoal, nas regiões mais pobres, cavam poços artesianos por meio do uso de aurímetros, né, de pêndulos. Por quê? Porque eles são bruxos? Não, porque o veio de água ele é uma corrente elétrica. A água ela contém minerais, ela contém íons. É como se você tivesse uma grande cablagem passando ali.
Isso vai alterar o campo eletromagnético, tá? O mar, né, é extremamente magnetizado, a quantidade de sais, o fluxo, a movimentação, tá? É por isso, talvez, que a gente se sinta tão bem, né, de ir nessas regiões, né, de ir numa floresta, de ir no mar, enfim, tá? São realmente purificadores, filtros, né, eletromagnéticos, tá? E é obviamente, pessoal, que essa energia toda, ela interage com tecidos. Ai, pronto, doida. Ah lá, que doida. Aí, para vocês, não, é lógico, a gente está aqui num grupo privilegiado, né? Mas as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu dou a cara a tapa e eu falo essas coisas para, inclusive, para estranho. E aí o pessoal faz aquela cara de, pronto, lá vem ela. E aí é muito fácil, né? Você fala, ah, então tá bom. Então, se a energia não interage com o tecido, faz raio-x nos seus pacientes sem colete de chumbo, vê o que acontece. Trabalha aí 10 anos, 20 anos fazendo raio-x sem colete de chumbo para ver o que acontece. Não precisa fazer tanto, não, né? Então, assim, é lógico que a energia interage com tecidos. E é óbvio também que se ela interage para o bem e interage para o mal. Né? A gente tende a achar que interage só interage para o mal. Não, interage para o bem também. Né? Então, existem estudos, linhas de estudo, de pesquisa sobre bioeletromagnetismo, bioluminescência, né? Que estudam justamente essa interação entre matéria e energia. Então, né, chegando aqui, a gente acho que consegue entender que matéria e energia, na verdade, são faces da mesma moeda. São coisas do todo. A gente não pode mais ter dúvidas sobre isso. Da mesma forma que existe relevância na matéria, existe relevância na energia. A relevância é a mesma ou até maior na energia. Né? Matéria e energia condensada, como a Dani falou, diferem em densidade e frequência de vibração, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Aí, vamos lá, já meto a primeira lei da termodinâmica para vocês. Matéria e energia não podem ser criadas. Uma se transforma na outra. É a primeira lei da termodinâmica. Então veja, né? Se matéria e energia não podem ser criadas, uma se transforma na outra, a gente tem que entender que essa intercambiabilidade, ela faz parte do nosso dia a dia, o tempo todo. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, de Lavoisier. E aí veja, a gente para pensar no que é doença, e aí eu falei, bom, nada melhor do que a OMS para nos dizer o que é doença. Qual a definição de doença? Estados de desequilíbrio do corpo, mente e espírito. Não sou eu que estou falando isso, é a OMS. Tá? Então, assim, sim, nós precisamos levar em consideração essas outras duas partes, que é a mente e o espírito, que a gente não leva em consideração muitas vezes. Ah, mas animais têm mente e espírito? Claro que tem. É claro que tem.
Por que que a gente não vai levar isso em consideração? O campo energético distorcido gera doença física, e a lesão física gera campo energético distorcido. Exato. Todo animal vertebrado tem mente. Por mais rudimentar que seja, né, se a gente pegar um peixe, por exemplo, né, tem. Se a gente espírito, né? Dizem que esses animais de cardu, de bandos, eles têm espíritos, digamos assim, compartilhados, né? O cardume, os peixes, por exemplo, os peixes que vivem em cardume, né? Não pegar, por exemplo, um tubarão, tá? Mas pegar aí, sei lá, um tilápia. São animais que compartilham, o cardume compartilha do mesmo espírito. E é por isso que aceita-se, por exemplo, a ingestão da carne desses animais, segundo o Espiritismo. Portanto, atuar somente na matéria, por definição, é condição necessária, sim, porém nunca suficiente. Não adianta. A gente precisa atuar na mente e no espírito. Se a gente quer tratar de verdade, a gente precisa atuar na mente e no espírito. E veja, né, o campo energético ambiental onde vivem os pets pode muito afetar a sua saúde. A gente sabe, né, então, foi realizado um estudo por esse médico, Dr. David Hawkins, sobre a frequência vibratória de algumas emoções. Olha a mente agindo aí, pessoal. Tá? Então, sabe-se, né, que algumas emoções apresentam frequências vibratórias baixíssimas e outras emoções frequências vibratórias altíssimas. Ou seja, nós temos estados, né, muito mais densos e estados muito mais energéticos. Frequências em que nós temos, podemos garantir, né, um bom funcionamento orgânico e frequências que realmente podem afetar organicamente esses seres. Mas como assim? Isso é muito abstrato. Eu não coloquei na aula, mas eu fui estudar sobre isso. Como que uma frequência. Porque de onde vem essa frequência? Primeira coisa. Não pode falar palavrão, né? Mas que porra de frequência é essa? Certo? Que porra de frequência é essa que você está falando? Primeiro, volta lá. Não falei para mudar ainda. Que frequência é essa? Então, deixa eu ver o que a Dani está falando. Fazendo trabalho que usamos essa escala antes do paciente fazer o movimento sistêmico com o cavalo, após a escala em geral de entrada. É 75 após 3 horas. Olha que legal. 500 Hz. Olha a terapia, né? Assistida por animais. Que frequência é essa? Então, nós temos a mente sendo uma condição extremamente energética, e quem vai gerar estas frequências, na verdade, são os pensamentos, é a mente. A mente gera essas frequências. É a frequência de ondas eletromagnéticas geradas pelo pensamento. Então, tudo começa onde? Na mente. A velha história do poder da mente. Né? Tá? Uma vez que nós temos, então, imagina um sentimento, por exemplo, ódio. Né? A pessoa mentalmente alimentando, pensando ódio. Ela está gerando um campo eletromagnético nessa frequência. Esse campo eletromagnético, ele interfere nas células.
tá? E vão ser produzidos neurotransmissores. Então, em função da frequência que está sendo produzida pelo pensamento, pela mente, são geradas combinações de neurotransmissores. E aí vai mais um insight. Só dentro do cérebro ou só dentro do sistema nervoso central? Não, tá? Quem assistiu a live que a gente fez sobre eixo cérebro-intestino sabe que 80% dos neurotransmissores em volume no corpo é produzido pelos intestinos. Então, olha lá, você está gerando uma frequência aqui, que dizem os chineses que não é aqui, e já está saindo um artigo, eu vou deixar vocês doidos, e já está saindo um artigo científico também trabalhando isso daí, começando a cair o véu com relação a isso, tá? Que a mente, na verdade, ela não é abrigada no cérebro, puramente, mas deixar isso para outro dia, como os chineses falam. Então tá, gerei a frequência, essa frequência estimulou o meu sistema nervoso produziu um pool de neurotransmissores e de substâncias. O organismo inteiro vai responder a esses neurotransmissores e essas substâncias, de formas diferentes. Cada célula responde de uma forma, mas veja, existem combinações que são benéficas para o corpo e existem combinações que são maléficas para o corpo, a ponto de nós sabermos que quadros de depressão, por exemplo, né, onde é que está a tristeza aqui, ó? Quadros de depressão, né, que geralmente geram raiva, medo, tristeza, apatia, né, essa frequência mais baixa, favorece o aparecimento do câncer. Então, veja, sim, qualquer célula é capaz de responder tanto a essa frequência de vibração quanto a esse pool de neurotransmissores que estão sendo produzidos, que podem ser benéficos ou maléficos. Então, a história do poder da mente é realmente algo muito relevante para a saúde da própria mente, do corpo e do espírito. Qual a função dos animais? Equilibrar material e energeticamente a natureza. Os pets, eles vão energizar e equilibrar a nossa casa. Mas nós temos os outros animais, né? Os silvestres, por exemplo, a função deles é promover esse equilíbrio naquele ecossistema ao qual ele vive. E aí vem, né, o que a Dani começou a falar. Esse era o slide. Os animais são seres ativos e sentinelas de um ecossistema. Eu coloquei essa foto aqui. Isso daqui é um vinhedo. E isso aqui é uma roseira. A maioria dos vinhedos, pessoal, possuem roseiras no início dos corredores das videiras. Por quê? Elas são sentinelas. Quando uma praga ataca, ela ataca primeiro a roseira. A roseira é muito frágil, muito delicada. Então, por mais tênue que seja essa praga, a roseira morre antes da videira morrer, antes da videira ficar doente. Então, o agricultor sabe, ei, a roseira morreu, eu tenho uma praga ali. Eu não estou vendo, mas tem. Essa é a função dos animais. Eles são as nossas roseiras. Em casa, na floresta, onde eles vivem. No mar, onde eles vivem. Eles são as nossas sentinelas. Né? Um minuto de silêncio para aqueles tutores que abandonam seus animais quando ficam doentes, sabendo disso.
Olha só, na Bíblia, os relatos do carneiro e cabra como sentinela. Cada vez que os nômades mudavam, né? Exato. E aí vem, né? Eles são as sentinelas. E aí, então, qual é a nossa função como veterinários? A nossa função é ser capaz de atuar terapeuticamente no corpo, na mente e no espírito. E aí eu coloquei aqui essa escala que muita gente já viu, né, das nossas abordagens possíveis. Nada melhor do que uma cirurgia para abordar a matéria, né, medicamentos, fisioterapia. Agora veja, muitas vezes a gente precisa atuar na mente. E aqui entra a psicologia, que muitas vezes a gente não, você não vai fazer psicologia com o animal, mas com as pessoas em torno, a gente faz o tempo todo. Né? E daí a importância da gente ter um psicólogo aqui, né? No nosso grupo, para a gente poder aprender. Aromaterapia, fitoterapia chinesa, acupuntura, croma, música e o espírito. O que que é o espírito? É a parte mais energética, menos densa, né? É a parte que vai seguir depois que o corpo não estiver mais aqui, juntamente com a mente. E quem está lá? A homeopatia, as terapias sutis. Olha os animais, né? Aquele slide que eu falei, os animais como fontes de energia sutil. Olha onde eles estão agindo na gente, né? E o rei. Eu convido vocês a lerem esse livro, né, do qual eu tirei alguns textos, e também esse livro, que está descortinando um universo novo na minha vida. Ele é escrito por um médico cirurgião, Dr. Paulo César Frutuoso. É o primeiro livro publicado dele, não é o primeiro que ele escreveu, é o segundo que ele escreveu, mas em ordem de publicação é o primeiro, e eu sugiro, ele tem mais 8, eu sugiro que comecem por ele, explica muita coisa e mostra um universo realmente muito grande. Bom, gostaria, bom, o que eu preparei era isso. Agora eu gostaria de ouvir de vocês. Hein? Obrigada aí pela atenção. Eu agradeço, Rô, o que você trouxe. Eu acho que você tem sempre essa sabedoria, essa capacidade de mostrar para a gente essa integração da ciência com a espiritualidade, né? Que eu acho que há algum tempo ela foi separada, mas ela nunca deveria ter sido separada, né? Porque as duas caminham juntas. E, na verdade, a parte da espiritualidade ela acabou se perdendo por causa dos dogmas religiosos, né, de todo o poder. Eu acredito que quando a gente se integra nesse mundo, a gente assume um poder, na verdade, de autoconhecimento muito grande, que toda vez que a gente chega nesse ponto, quando a gente tem poder e conhecimento, não é qualquer coisa mais que consegue ser imposta a nós, né? A gente passa a ter um raciocínio completamente diferente do que é comum ainda, né? Tá vindo em medidas cavalares essa mudança, mas eu acho que
que ainda é muito chão que todo mundo vai percorrer. Então, vou deixar os colegas falarem, depois eu coloquei alguns pontos que eu trouxe, talvez, para a gente conseguir refletir sobre algumas coisas que você colocou e trazer mesmo para a gente falar sobre o conhecimento de cada um aí. Legal. Eu não achei mãozinha aqui. Boa noite. Então, vou Boa falar. noite, Gê. Primeiro, Fala. alguém deu mãozinha que eu não estou vendo. Eu também anotei bastante coisa que eu acho interessante a gente, pelo menos para mim, me ajuda a organizar. Eu quero colocar algumas coisas que você disse. Inclusive, eu estava comentando essa semana com uma grande amiga, que é o seguinte. Eu lembro de há pouco mais de 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar essas coisas, quem escrevia livros sobre terapia energética eram pessoas consideradas holísticas, porque nada mais tinham do que a sensibilidade de sentir as coisas. Hoje em dia, é possível encontrar uma gama gigantesca de livros escritos por cientistas. Tá? Então, hoje em dia, quem escreve sobre terapia sutil é cientista. Eu mesma tenho vários, né? Eu tenho que viver várias vidas para ler tudo que eu já separei. Mas eu gostaria de colocar uma pequena coisa a respeito do que você disse, Roberta, sobre a questão do coração, porque esse livro do Hawkins eu li também, casualmente, e eu estou terminando de ler um livro que foi escrito por um grupo de pesquisa que existe desde a década de 90 na Califórnia, que inclusive é um material que eu já disponibilizei lá na maçonaria, que é o Instituto do Coração lá que eles têm. Então, desde essa década, eles já têm vários artigos científicos falando sobre a inteligência inata do coração e como ela direciona. Vejam, isso é comprovado cientificamente, tá? Como é que o coração, que tem 40 mil neurônios, é um órgão autônomo, ele tem a capacidade de influenciar muito a forma como nós interpretamos as experiências, memorizamos as experiências e vivemos emocionalmente as experiências. O cérebro cognitivo. E esse mesmo instituto já publicou alguns livros, eu estou lendo só o primeiro deles, fala, inclusive, que desenvolveu tudo através de aparelhos, assim, super modernérrimos. Eles medem o campo eletromagnético do coração, que é 100 vezes maior do que o da mente. Ele é 100 vezes maior que o do cérebro, é o maior campo eletromagnético do nosso corpo. Então, eles medem, por exemplo, a frequência do seu campo, dependendo da emoção que você tem, e inclusive ensinam como você usa a inteligência do coração para modular as suas ondas cerebrais e assim maximizar, por exemplo, a sua percepção de mundo, as suas emoções. É um negócio fantástico. Então, eu só estou falando bem superficial. O que que eu gostaria de falar sobre as coisas que esse grupo maravilhosamente já também pesquisou e publicou, inclusive relacionado ao assunto que a Roberta trouxe? É importante, eu gostaria de colocar isso e ouvir vocês, porque assim, é claro que os animais, inclusive, sabem a frequência que os animais vibram, é acima de 200. Sabe aquela escala que a Rô mostrou? A partir de 200, que é coragem, parará, é como a gente deveria vibrar para ter saúde. A gente não precisa estar lá no topo, mas a partir de 200 a gente está numa homeostase legal. Opa! Ah, tá. Aí, os animais, se não me falha a memória, eles vibram em 250. Essa é a vibração deles, tá? Dos pets, eles estavam falando dos pets. Então, vamos lá. Se os animais, eles podem influenciar o nosso campo eletromagnético da mesma forma nós. E toda emoção positiva que você tem muda o seu campo eletromagnético. Então, talvez isso seja um caso. Vou dar um exemplo de uma família íntima que eu conheço. A família vive um caos.
A energia entre os familiares é um caos, mas eles adotaram um cachorrinho, que é um fofo. O que que aconteceu quando esse cachorro entrou dentro de casa? Eles até se harmonizaram melhor, e eu quero colocar essa discussão aqui para todos vocês pensarem. Claro, eu absolutamente não tenho dúvidas que o campo eletromagnético do cão, de melhor frequência, ajudou a harmonizar os humores da casa. Mas só o fato de você reagir àquilo, você ser humano, você também harmoniza o seu campo. Então, eu vou dar um exemplo que esse instituto já mediu. E o Dr. Joe Dispenza, ele faz mensurações disso direto. Ele tem um monte de coisa também publicada. Médico. Vamos pensar no seguinte, simples assim. Vocês todos, com certeza, se pensarem, vão lembrar de experiências até hoje, agora, ou em qualquer momento de sua vida, em que você talvez estivesse se sentindo muito mal, até meio nauseado por alguma coisa que te aconteceu ou que está perturbando a sua mente. Se você consegue ver uma coisa bonita, qualquer coisa, seja um pet, uma flor, um pôr do sol, qualquer negócio, e você consegue se sintonizar aquela beleza, você automaticamente vai sentir um alívio. O alívio que você está sentindo físico, ele reflete uma mudança no seu campo eletromagnético, porque a sua vibração mudou, estimulada por aquilo. Então, da mesma forma que o pet tem o campo dele, nós reagimos isso pelo sentimento fraterno que a gente pode ter com aquele bichinho. Porque eu vou dizer, que os animais podem não ter nenhum efeito sobre o ser humano se o ser humano não tiver essa sensibilidade. Ele pode olhar para um cachorro, ter nojo do cachorro, raiva, sei lá o que ele pensa, e sei lá, e não sentir nada de bom que aquela frequência está transmitindo para ele. Então eu acho que os dois lados da moeda têm. Aquela coisa que o animal gera em nós, mas que nós geramos em nós mesmos, a partir do momento que nós mudamos a nossa frequência de sentimento, né? Daí seria para tudo. Tem gente que olha uma foto e é capaz, porque o nosso cérebro, ele não sabe a diferença da realidade para o que você imagina, ele não sabe. Se você agora pensar numa coisa horrorosa, você vai gerar uma bioquímica no seu corpo de pouco mais de 1.000 substâncias, se você pensar fortemente, sentir aquela emoção, mesmo que ela não esteja acontecendo, só o fato de você lembrar dela, o seu corpo vai viver isso. Sua mente vai viver. Então a mente, ela não sabe a diferença do que é imaginário, do que é real. Mas eu não quero me delongar aqui, porque só isso já dá uma outra conversa, né? Então, desculpa aí se eu me estendi, tá? Foi mal. Que isso, gente? Foi ótimo. Imagina. Alguém mais queria colocar? Pô, muito legal, hein, gente? Bem interessante. Ô, Dani, você comentou sobre a harmonização dos pacientes, então os cavalos provavelmente vibram aí por volta de 500, é isso? Medida no Como campo, é que é sim. feita essa, como é que é feita essa medição aí? Com um biorressonador. Eu tenho um equipamento criado por um médico, o Dr. Modesto Pires, e ele tem esse equipamento que você mede a ressonância, você mede a vibração de ambientes, de pessoas, de animais, então é possível Que medir. O cavalo fantástico. sempre tá acima de 500. Sempre. Cara, que fantástico isso. Mas dá pra fazer Você, com aurímetro também, não dá, Dani? Então, dá para fazer sim. Ele é um pouco mais trabalhoso porque você tem que estar. Mais em contato, mas você pegar a escala, dá pra ir na mão, num bate-pronto, assim, pra não ligar o equipamento, acho que dá pra ir na mão, né? Dá para ir na mão. Até no pêndulo dá, na verdade. Eu fiz com uma criança, uma situação, a criança é muito petitinha, e normalmente os humanos é que vão apontando e a gente vai lendo através Pessoa analógica. da A opinião. pessoa analógica aqui. Eu fui a antena da criança. Eu falei, você segura na mão da tia e a tia vai segurar esse instrumento, o pêndulo, e você tem até a foto dele, que é bem bonitinho. E aí deu para medir tranquilo. Ele achou o máximo, que ele segurava na minha mão e aí eu ia fazendo com o pêndulo. Mas é assim que a É, gente trabalha, com A gente, instrumentos. Dá para a fazer por gente, urina de teste também, Rô. nossa, mas esse biorressonador eu já gostei, adoro essas muamba. Já quero. Já vou encomendar um para mim.
É bem legal. Ele só não é tão simples de Posso usar. fazer uma pergunta de uma pessoa que esqueceu tudo que todo mundo faz? Então eu preciso de ajuda para eu me localizar um pouco aí, né? Está falando, né, dessa leitura. E qual a abordagem, né? Qual o tratamento que você faz para poder mudar isso e poder sustentar isso, tentar sustentar isso no indivíduo? A Dani, Dani, É para mim? É para minha pergunta? acho que é. Aham. Então, na verdade, qualquer tratamento integrativo ou até propriamente um tratamento alopático, você pode usar como, como uma forma de mensuração de que você está fazendo está sendo efetivo ou não. Qualquer coisa, porque na verdade, isso daqui a gente chama de influenciosfera. Onde eu aprendi, da fonte que eu bebi, a gente chama isso de influenciosfera, que na verdade é seu registro vibracional que está no teu campo energético. E quando você fica muito tempo numa vibração baixa, você permite que essa informação lesione até o seu perispírito. Entendi. Certo? Então, Obrigada. É Caramba. porque, na verdade, eu não lembro com que a Dani trabalha, entendeu? É porque aí minha cabeça ficou bugada, por isso que eu estava Mas assim. ela. Ah, não, mas ela estava. A Dani trabalha com homeopatia, com acupuntura, com frequenciais, florais frequenciais, tudo mais. Eu acho que ela Ótimo, estava falando especificamente da terapia com cavalos. equinos, com cavalos, entendeu? entendi. Me perdi, entendi. Obrigada. Posso fazer uma pergunta, então? Eu sou ignorante nesse assunto, sei muito pouco, mas tenho muita curiosidade. O cavalo, ele é a espécie escolhida, eu acho que tem um propósito, né? Deixa eu te perguntar se você sabe me responder para alguém que souber. Se a frequência do equino ela é maior que outros animais que a gente tem assim, mais contato. Creio que sim, creio que dos Ela é domésticos, maior. é, ele é Ela é maior. maior. Ela é maior. Não tem Ela chega aí em torno de uns 500, mais ou menos, né, Dani? Por isso, para o mais. trabalho com ecoterapia é tão importante, assim. A gente percebe que as crianças... eu sou a Alessandra, gente, eu cheguei hoje. Eu sou fisioterapeuta e eu sou veterinária. E eu permeio nos dois mundos, assim, né? Dois mundos que eu digo é porque eu aprendo a lidar. Eu sou reprogramadora biológica, então eu fiz alguns cursos de humanos, para comportamento de humano, para tentar exatamente trazer, de tanto bater cabeça e ver que tinha tratamento que a gente estava fazendo na veterinária que não estava evoluindo, eu resolvi olhar para os seres humanos que estavam em volta do animal. Então eu fui entender um pouco disso também. Trabalhei um tempo com ecoterapia, né? Hoje também tem uma leitura aí da parte de constelação familiar com cavalos. E o que a gente entende, assim, dá para você ver que, por exemplo, uma criança especial, seja ela um espectro autista, um TDAH, um Down, os animais eles conseguem ter essa interação e os animais mudam. A gente tinha dois cavalos na ecoterapia, que era o Pimenta era o Pimenta e o Corcel nós não podíamos montar. Então, fazer o aquecimento, alongar, antes dos alunos chegarem, eles não permitiam. Então, mandava o pet, jogava na cerca, né? Enfim. Mas quando as crianças iniciavam-se os exercícios de aquecimento, alongamento, eles andavam ao passo assim a ponto de não mexer a criança em cima. A gente ia na lateral e eles tinham assim, trocava o passo com um apoio, uma sutileza absurda, né? E chegar, cheirar, aquela conexão do olhar, você via que o olhar deles mudavam, a frequência mudava, a frequência cardíaca e respiratória mudava. E aí eles começavam a modular com a da criança. Isso era muito nítido para a gente durante o trabalho, né? E isso eu percebo também dentro da constelação. Então, quando chega, a gente chegou a atender criança especial, né? Uma criança com um autismo e a outra com síndrome de Down, que são sobrinhos de uma grande amiga. E a partir do momento que essas crianças entraram no campo, o comportamento dos cavalos também mudou.
né? Então, assim, eu acho que o cavalo, respondendo a pergunta aí da Jeane, o cavalo realmente, eu falo que o cavalo é um dos animais que mais nos aproximam de Deus, né? Porque quando a gente vai buscar na história na história do homem, né? Todos os grandes nomes, o cara vem como? Com um cavalo, né? Seja ele quem for, mas o cara chegou, você vê a imagem, quando você vai ver, ó, o cara conquistou, o cara ele chegou com um cavalo, né? A gente tem até o tal do cavalo de Troia na história, mas por quê? Pela grandeza e pela imensidão, né, que esse animal tem. Então, quando a gente se aproxima, você vê que ele dá aquela lida, né, no campo de 180 graus que ele tem de visão. Na verdade, eu falo que ele te escaneia, ele escaneia a alma, ele não escaneia só o teu corpo. E quando a gente começa a prestar atenção, isso é uma coisa que eu tenho feito há algum tempo já também, você, antes de entrar na baia, você dá uma. Tá ansioso, tá corrido, dia a dia, não sei o quê. Você vai entrar. Meu, não entra no perreio do automatismo de, ai, vamos lá, que eu vou te atender. Sei lá, seja o que você for fazer no cavalo, uma acupuntura, um laser, X, né? Vai montar, ou vai só escovar, ou é teu cavalo e você para na porta, dá uma respirada, faz umas 3 respirações, né? Mais profundas, senta ali, fica na presença, e aí você entra. Porque ele vai modular, vocês vão se equalizar durante o tempo que vocês estiverem juntos, né? Então, o fato de você ver isso, eu observo muito em funcionário, né? Que tratador, Mas eu sempre brinco, eu falo, cara, dá uma respirada, né? Calma. Eu brinco, falo, se acalma, né? Vamos começar o dia. E aí eu meio que converso um pouco, dou uma baixada na adrenalina da pessoa que tá ali naquela correria. Não, doutora, tem mais cavalo para trabalhar, não sei o que. Calma, gente, vai dar tudo certo no final. E aí você percebe que quando eles entram para pôr um cabresto, para, sei lá, botar uma ração, passar um feno, alguma coisa, é uma coisa mais harmônica, né? O animal cheira, o animal olha, e aí ele identifica, e aí ele vai ou comer, ou enfim, ou ficar quietinho ali no cabresto para ser atendido, né? Então, realmente, assim, lógico, todos os animais têm as funções, a gente lê aí as lendas, né, de vários animais de poder, do xamanismo, que aí a coisa vai destrinchando também, mas quando a gente começa a entender, e assim, do dia a dia, eu realmente, o que eu percebi nesses anos de trabalho, né, é que o cavalo, ele tem algo aí, né, tanto que a gente vê o Pégasus, que é um cavalo alado, aquelas coisas, né, o unicórnio, que as crianças tanto gostam, por que que é um cavalo? Podia ser um boi, podia ser um Mickey, podia ser sei lá o quê, mas não, é um cavalo, né? Quiron, né? Pois é, Sagitário, né? Enfim, tem vários símbolos e é aquela história, todo cara que fez parte de alguma coisa né, que já existia cavalo, o cara, como é que tá o símbolo do cara? Meu, em cima de um cavalo, né? Então eu sempre falo isso, eu acho que o cavalo é um ser, que ele nos aproxima de Deus. Eu sentia muita falta, eu fiquei 20 anos longe de cavalo e agora eu tive, né, o prazer e a alegria grande de voltar. E eu não me vejo longe de cavalo, gente. Me dá um negócio assim. Eu falo, preciso daquele cheiro, eu preciso daquela respiração, eu preciso daquele barulho do casco. Isso alimenta a minha alma, né? Então é isso que eu queria dividir com vocês. Tem muito mais coisa, mas depois a gente fala mais. Muito bom. Mais alguém, pessoal, gostaria de colocar alguma coisa? Bom, acho que era isso, então. Acho que foi bem interessante aí o nosso primeiro bate-papo. Precisamos de alguém para tocar o segundo. E aí, quem se habilita a colocar a segunda provocação aí? A Lê me falou que ela tá louca para fazer a provocação, então eu já vou colocar ela no fogo já. Ó, Até a pra quê? resposta corporal dela de levantar a sobrancelha várias vezes aí, eu acho que também indicou alguma coisa. Pessoa que É quase não você, fala, Lê? né? Paulo? A pessoa que É quase não você, fala. Lê? Posso falar, posso Boa. falar. Você me passa um tema depois, então? Uhum.
Quando que é o próximo nosso? Dia Deixa 4, eu fazer daqui uma pergunta. 15 dias? Faz. Manter a cada dias mesmo, então, Cada 15, melhor para né? todo mundo. Ah, acho que sim, né? É, eu acho que é mais leve, né? É, uhum. Então, dia Eu queria. 4, deixa eu já colocar na agenda aqui. E, e aí, eu fico aguardando o tema, tá? Eu te Para mando. poder Até amanhã, acho que colocar até lá no. amanhã vem para eu Isso, sentir. Mas o que beleza. vier a gente coloca, porque a gente vai aos pouquinhos também, coloca um pouco agora, depois lá na frente cabe mais algum assunto, a gente vai trocando figurinhas. Eu acho que a gente só vai, é o que eu brinco, né? Eu sempre falo isso para Dani, a gente divide para somar, É isso aí. né? E um vai Então, chamando o outro, né? Um assunto vai chamando o outro. Então, vamos que exato. vamos. Então tá bom. Beleza, então, Sensacional. pessoal. Muito bom, foi Sensacional. muito legal hoje. Obrigada pela presença de todos, então. Bom descanso aí, até daqui 15 dias. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo, Tchau, fica com tchau. Deus. Tchau, tchau.